Bom, gente, este, o celular assim se descarregou. Glória a Deus, né? O celular se descarregou aí rapidinho, botei para carregar aqui. Eu nem sabia que estava se descarregando, não sabia que a bateria estava baixa. Mas glória a Deus, né? Então, irmão, continuamos conversando sobre isso. Esse tema que chegou na minha cabeça, né? E está aqui na minha cabeça ainda. Sobre cristãos, sobre ser cristãos, irmão. Eu estava falando que muitas vezes os cristãos que a gente muitas vezes admira, né, e muitas vezes nós elogiamos, né, de forma positiva, né, e que infelizmente outros muitos super admiram, super honram, quase chegando ao nível de idolatrar, que da minha parte nunca verão de mim eu chegando a esse nível de super honrar homens. Eu honro quem honra a Deus, como diz a palavra de Deus, né? Eu honro quem honra a Deus, porque o próprio Deus, ele honra aqueles que honram ele. Então eu me tomo essa autoridade pelo Espírito Santo que está em mim, que é o Espírito do próprio Deus, de honrar aqueles que honram a Deus. Aí você dirá para mim, mas você também é um homem pecador e tal. Você não tem falhas? Sim, eu tenho falhas. Tenho cometido meus erros, também tenho pecado, né? Mas o princípio de Deus é eterno, é espiritual. Ele está por cima de mim, está por cima do meu eu, do meu achismo, do meu pecado, da minha condição carnal. Então Deus continua honrando a quem honra Ele de verdade. Deus honra aqueles que Ele honra. Então eu, através do Espírito Santo de Deus, eu vou dar honra também. Eu vou dar respeito de verdade. Honrar aos homens que honram a Deus de verdade. Não aqueles que eu considero. Porque quando eu falo assim, aquele que eu considero, eu estou falando através do meu achismo. Eu estou falando através do meu ego. Eu estou tentando dizer que eu honro através do Espírito Santo aqueles que honram a Deus. Se você honra a Deus, eu vou honrar vocês. Se eu honro a Deus, eu vou correr o risco de que as pessoas me honrem ou de que as pessoas me odeiem também, né? Porque muitas vezes é assim, ou normalmente é assim. Muitas vezes quando você quer fazer o certo, você é odiado, você é aborrecido, assim como Jesus, como os apóstolos. Eles foram perseguidos por fazer o certo, por serem realmente cristãos, e no caso de Jesus, por ser obediente a Deus, ao seu Pai, aquele que enviou ele. Ele tinha que ser ungido de verdade. Para ser ungido, irmão, a gente tem que muitas vezes passar por muitas coisas. Para ser ungido de Deus, assim como Jesus foi ungido, o Cristo de Deus, e assim para nós sermos ungidos de Cristo, temos que passar por muitas coisas, por muitas privações, por muitas reprovações de pessoas. Não porque você está errado, não porque você quiser estar em pecado, senão porque você quer fazer o certo, quer obedecer a Deus, ao seu Pai, aquele que chamou você. E aquele que te reprova nunca vai entender você. Aquele que te reprova nunca vai entender o teu chamado, nunca vai entender o teu cristianismo, porque ele está vendo desde uma ótica humana, carnal e religiosa. Ele não enxerga através dos olhos do Espírito, assim como os religiosos no tempo de Jesus, né? Nos tempos de Jesus, ele, por conta de obedecer a Deus, de se tornar, de viver e ser ungido e morrer como ungido de Deus, ele passou por muito sofrimento, né? Ele passou pela crítica da sua própria família, ele renunciou à sua família, o povo a quem Deus enviou ele, ao qual Deus enviou, rejeitou ele, não aceitou ele como Deus, como Senhor e como Salvador, e muito menos como Cristo. Então muitas vezes eu e você, como Cristos, como ungidos de Deus, como cristãos em Cristo Jesus, vamos ser reprovados.
não pelas nossas fraquezas. Porque Deus nos aprovou a nós para sermos filhos, tomando em conta as nossas fraquezas. Para cumprir essa sua palavra, né? Que o pior do mundo escolheu Deus para envergonhar aqueles que se acham sábios, aqueles que se acham temerosos de Deus. O pior do mundo, o vil e desprezado do mundo, Deus escolheu para serem ungidos, né? A gente escolheu esse caminho? Não. O caminho escolheu a gente. Jesus escolheu a gente. Não porque nós buscamos amar a Deus, não só porque o amor nos amou primeiro. Amém? Está me entendendo? Eu não estou querendo passar uma imagem de um sem vergonha. Não, meu irmão. A gente tem que entender e ver o Evangelho desde a ótica de Deus, segundo a palavra de Deus, aceitando a verdade, né? Comprando a verdade e não abrir mão dela, como diz a palavra de Deus. Não a minha verdade, não a tua verdade, não a verdade de um teólogo ou de um erudito, de um homem que é igual que eu, carnal, propenso, sujeito a pecado, né? Sujeito a paixões, assim como o grande e o profeta Elias, né? Que a Bíblia fala. Ele estava sujeito a paixões. E foi o grande profeta. E é porque ele está vivo, ele não morreu, ele foi arrebatado em vida para o céu. Glória a Deus. Então nós temos que pagar o nosso preço. Davi pagou um alto preço para ser o rei ungido de Deus, segundo o coração de Deus, e ainda pagou um preço ainda doloroso quando ele pecou, quando ele errou. Mas ele não deixou de ser filho de Deus. Ele não deixou de ser cristão. Ele não deixou de ser segundo o coração de Deus. Ele continuou sendo um filho de Deus, um homem segundo o coração de Deus. E mais quando ele tomou a atitude de reconhecer, de aceitar o confronto, de saber o que ele tinha feito, de cair na real, irmão. De sofrer as consequências por causa do seu erro. Então, o Evangelho é sofrimento? Sim, é sofrimento, irmão. Só que a igreja, eu não sei o que você está ensinando, irmão. Quizá você está ensinando a sua igreja que você aceita Jesus para nunca mais sofrer. Quizá você está ensinando a sua igreja que você agora é cristão, você não vai sofrer mais, que o passado passou. Irmão, o nosso passado passou. O nosso passado antigo, antes de Cristo. Mas os sofrimentos sempre vão ter. Porque são necessários. Vão acontecer, vão vir, irmão. Estamos conversando sobre isso. Então temos que ter cuidado, irmãos, com os cristãos de hoje. A gente, irmão, não sabe muitas vezes em quem confiar. A gente não sabe em quem confiar os nossos problemas, a quem confessar nossas coisas, a quem falar. Porque está difícil. Está difícil, irmão. Está difícil. A gente tem que buscar com a lupa do Espírito Santo de Deus. Com os óculos, com as lentes de Deus mesmo. Porque humanamente ninguém pode se entregar, abrir sua vida para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa, digo mesmo, incluindo pastores, líderes e ministros. Porque a gente não sabe, irmão. Né? E não porque é um espírito de desconfiança, sino porque realmente, irmão, o homem não está confiável. O homem em si, falo do homem, não está confiável. Não está confiável. E pelos seus frutos tem demonstrado isso. Pelos seus frutos tem demonstrado isso. Como eu vou confiar a minha vida a uma pessoa, né, que desprestigia o outro, por mais pecador que seja, que fala mal do outro, por mais pecador que seja, por mais errado que seja? Se eu sou um homem, um filho de Deus, eu não tenho direito, nem o dever legal, nem dado por Deus, de falar mal, de desprestigiar, né, de manchar, de destruir a reputação do outro. Porque então, que tipo de Deus é isso? Né? A gente tem que ser prudente. Ter o Espírito Santo, o Espírito de prudência. É um dos Espíritos do Espírito Santo de Deus, a prudência. Por mais pecadores que aí muitos cristãos sejam, tem cristãos que são prudentes de verdade. E eu conheço muitos. Então, irmão, vamos ter cuidado, irmãos, né, com quem você se relaciona. Irmão, eu sou pecador, sou falho, como eu já falei no princípio, no primeiro vídeo,
na primeira live, né? Eu vou colocar a live 1, né? Antes do celular se descarregar, e esta é a live 2, né? Para terminar, para concluir, porque não posso terminar a minha conversa. Não é uma ministração, não é uma pregação, é uma conversa. Estou conversando, né? Sobre esse tema que não é polêmico, mas é delicado. Não é polêmico por quê? Porque a igreja não faz polêmica com isso. Porque não é um tema que não querem ser polêmico. Por quê? As pessoas querem, todo mundo quer ser cristão. Todo mundo que está na igreja local que diz que é evangélico diz que é cristão. E isso é muito delicado. Porque a gente não sabe, irmão. Tem muitos satânicos que estão aí dizendo que são cristãos. Tem muitos santeiros que estão misturados na igreja dizendo que são cristãos. Tem muitos maçones liderando igrejas locais, liderando ministérios evangélicos aqui no Brasil. Maçones, dizendo que são cristãos. Então, irmão, a quem a gente vai confiar? É por isso que o Espírito Santo, né, nos fala que chegaria um tempo onde você e eu não teríamos que buscar a ninguém para que te diga onde é que está Jesus, onde é que está o Cristo. Por quê? Porque Ele está agora dentro de nós, né? O próprio Jesus estava falando, o próprio Jesus falou isso, falando sobre o reino de Deus, né? Que muitos chegarão nesses tempos, está aqui está o ungido, aqui está o Cristo, aqui está. Mas que Jesus me alerta e te alerta na palavra: não os creais. Tenhas cuidado, vigiar, porque Jesus não está lá, o reino não está lá. O reino está dentro de mim, através do Espírito Santo de Deus e dentro de você. Então, irmão, vamos decidir nos arrepender todos os dias, tá certo? Vamos decidir nos converter todos os dias, porque decidir e conversão e arrependimento é decisão. Conversão e arrependimento é decisão. É uma obra do Espírito Santo? É uma obra do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é uma pessoa também. Ele não é simplesmente uma unção e um poder. Não. O Espírito Santo é uma pessoa. E para o Espírito Santo, para que a pessoa do Espírito Santo faça uma conversão na tua vida, e converta a tua vida e transforme, e gere arrependimento no teu coração, você tem que decidir. Você tem que deixar Ele: Senhor, eu decido que hoje, Senhor, me quebre, me quebrante, para que me transforme, para que eu venha a ser diferente, eu venha mudar, ou seja, venha me converter de verdade. Tudo que, irmão, só que se converter e se arrepender, dói. Porque você tem que ser quebrado, tem que ser quebrado mesmo. E isso dói. Só que por isso que muitos cristãos estão assim, uma vida falsa, mentirosa, porque não querem passar pelo quebrantamento, não querem passar pelo sofrimento do Espírito Santo, não querem deixar que o Espírito Santo quebre eles. Aí muitas pessoas que sabem, você me dirão: mas o Espírito faz em cada um de nós como Ele quer. Ele faz como Ele quer, mas Ele faz segundo os seus princípios que estão na palavra de Deus. Ele faz segundo a palavra de Deus, segundo o nosso achismo. Ele faz segundo, Ele diz que temos que nos quebrantar, passar por quebrantamento, humilhar-vos, humilhação, debaixo da sua mão. O rei Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, tira por aí, tira um exemplo por aí. Ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele pecou, assassinou, adulterou, tudo aquilo, se descuidou, irmão. Ele passou pelo processo, ele sofreu, ele chorou, ele se arrependeu, mas ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus, porque ele decidiu ser, ele decidiu continuar agradando a Deus, apesar do seu pecado, do seu erro. Assim como eu também, irmão, eu não vou dizer que eu sou perfeito, como um Davi desta geração, posso dizer até assim, né? Eu não vou deixar de ser filho de Deus porque o homem não quer. Eu sou filho de Deus porque Deus quis, Deus me escolheu, Deus me chamou. Homem, mulher, que seja homem nenhum, líder nenhum, pode dizer o contrário, ou eles podem dizer o contrário, eles podem falar o que eles quiserem, mas o que me importa a mim é o que Deus fala de mim. E se Deus fala: César, eu vou te quebrar, Ele vai me quebrar, amém, glória a Deus, assim seja, Senhor. Mas é isso que me importa, o que Deus vem e fala comigo, o que Deus tem para me dizer, o que Deus já tem feito, o que Deus vai fazer, os processos que eu vou passar ainda, processo doloroso,
Irmãos, eu sou bem sincero comigo. Eu sou, muitas vezes, eu sou até cruel comigo mesmo. Porque a gente tem que passar por processos diferentes, processos dolorosos para aprender, né? Não é uma lei, mas é necessário. O apóstolo Paulo, o Espírito Santo através do apóstolo Paulo me ensina que é necessário que passemos por muitas aflições, por muitos sofrimentos. Ele mesmo passou, irmão. Ele mesmo sofreu muita coisa. Então eu não vou passar porque eu tenho o Espírito Santo de Deus, porque eu sou melhor do que Paulo. Eu não sou melhor do que Paulo. Eu não sou melhor do que ninguém, irmão. Eu não sou melhor agora e nem fui melhor antes. Por quê? Porque Deus me escolheu sendo o pior. Jesus me escolheu sendo o vil e desprezado deste mundo. Jesus me escolheu sendo o pior de todos. E assim mesmo Ele me deu o nome e me chamou como filho. E mesmo que eu erre e tenho errado, eu continuarei sendo filho de Deus. Porque eu decido ser filho. Eu decido me arrepender. Eu decido reconhecer. É isso que marca a diferença, né? Eu não estou aprovando o pecado. Eu estou dizendo que mesmo que eu peque, que eu falhe, que cometa erros, eu decido ser filho através de quê? Do arrependimento, através do confronto, que muitas vezes a gente é confrontado e não gosta. Mas a gente tem que aceitar. Amém, irmão? Então é assim. Essa é a vida de um cristão de verdade. Essa é a vida de um cristão de verdade. Aquele que passa por provas, aquele que pega, aquele que erra, mas aquele que decide continuar sendo cristão através do arrependimento, através da conversão e da confissão, através do confronto. Assim como Davi foi confrontado por um homem profeta, o profeta Natan. Muitas vezes nós precisamos passar por confrontos humanos, de homens assim de Deus, como Natan, homem de Deus. Que a gente possa ficar calado, né? Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Irmão, essa conversa não foi uma palavra, não foi uma pregação, foi uma conversa que hoje eu queria conversar hoje, passar essa live hoje diferente. Em nome de Jesus, irmãos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus tenha de alguma forma falado com você, né? Que você entenda, irmãos. Decida ser o filho de Deus que é você. Decida ser um cristão de verdade, não simplesmente de sobrenome. Decida mesmo, em nome de Jesus. E não deixe que Jezabel te paralise. Não deixe que Jezabel te intimide. Não deixe que Jezabel te estagne no tempo. Estanque o teu ministério. Em nome de Jesus, irmão. O Espírito que está dentro de ti é o Espírito do próprio Deus. É esse Espírito que te faz e que te torna filho. Porque se você não tivesse o Espírito Santo dentro de você, você não seria filho. Porque os filhos são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, os filhos são aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus, apesar de serem homens carnais. Homens que têm paixões, que estão sujeitos a paixões. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. É isso que eu queria conversar nessa conversa, né? Uma conversa. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos nós. E agradeço a todos, né? Em nome de Jesus.